Diz computer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no nosso código 007. Você que quer uma intimidade maior com Deus, você que quer um relacionamento com Deus, então você está no lugar certo. Estamos aqui para compartilhar, para se aproximar, para nos envolver grandemente com o Senhor. Ele que é digno de toda honra e toda glória. E hoje nós estamos aqui com a Ângela Rosa, diretamente de onde que você está falando, Ângela? Mogi Guaçu, São Paulo. Mogi Guaçu, São Paulo. E a Beatrix dos dedinhos de fogo. Ela está ali só observando para a gente. Fogo no Pinguim. Fogo no pinguim. A Bia é fogo. Ela é de No Nova pinguim. Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa. Nova Odessa. Onde fica? São Paulo também? É pertinho, é perto. Ela está 1 hora daqui. E por acaso nós vamos na mesma igreja. Coincidência ou não, Jesus, mas... coincidência, latitude e longitude? Olha lá. Se cumpre. Então, hoje nós vamos com João, capítulo 19, versículo 31 em diante. E aí, o que acontece? Você que está aqui e quer participar, eu já vou dar uma dica. Você, na descrição desse vídeo, tem o link para você cair para o grupo do Telegram. Caindo no grupo do Telegram, todas as noites nós colocamos o link para entrar aqui e bater esse bate-papo descontraído com a palavra de Deus, uma palavra leve, uma conversa bem suave, extraindo os mais profundos códigos da Bíblia, algo que você já leu várias vezes e não percebeu, você vai perceber aqui no código 007. Beleza? Então vamos orar, né? Vamos lá. Vamos orar para apresentar a lista de oração e eu tenho um testemunho para contar. Lembra daquela oração que a gente fez? Sim. Tava eu, você, o Léo e a Bia, tava? Puxa, tava eu, você, o Léo e tinha outra pessoa. Acho que, não sei se era... esqueci. Tinha mais outra pessoa, não lembro. Foi a Luísa. Eu acho que foi a Luísa. Luísa Leipner. Então, no dia 30, chegou a mensagem para mim ir no banco. Aí hoje eu fui, aí eles vão colocar o dinheiro em 2 dias. Já resolveu. Olha, a resposta de oração foi rápida. Nós oramos quarta-feira. Glória a Foi Deus. na quarta? Eu não estava lembrando o dia que a gente orou, acredita? E aí, na sexta... Ou quinta? Foi um desses 2 dias. E aí, o que acontece? O último dia foi sexta-feira Eu acho ou que foi sábado? quarta-feira. Acho que foi quarta-feira, porque nós... Foi de terça para quarta. Ai. Foi de terça para quarta. E o último dia do mês foi o quê? Dia 30, caiu numa... Sexta-feira. Então, sexta-feira, chegou a mensagem para mim e hoje eu fui lá e já resolvi. Graças a Deus. E você que está aí ouvindo, aqui nós temos pedidos e orações que nós apresentamos toda vez quando começamos, para pedidos que o pessoal fazem para estar precisando de algo, assim como eu estava precisando de uma resposta nessa área e Deus respondeu. Então, Deus costuma responder às nossas orações. Graças a Deus, né? Ele sempre Glória responde, a Deus por né? isso. Às vezes não é do jeito que a gente imagina, mas ele sempre responde. Mas verdade. Por essa resposta, porque nós oramos e nós cremos, né, que ele responde e sempre faz o melhor, porque tudo coopera. Coopera para o bem. Tudo coopera para o nosso bem e para a glória dele. Isso é bom demais. Verdade. Então, vamos orar? Vamos lá. Deixa eu colocar esse boné que meu cabelo está meio bagaçado. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, Pai, só temos a agradecer ao Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por cada milagre, Senhor Deus, por cada oração respondida aqui. Pai, pelo o responder do Senhor no particular de cada um. Eu sei que o Senhor tem falado com cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem nos ensinado, Pai,
Então, eis-nos aqui, Senhor Deus, com o coração aberto para te louvar, para aprender mais de ti, para nos envolver verdadeiramente, para ter um relacionamento com o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, Pai. Porque o Senhor falou que os segredos do Senhor para aqueles que o temem. Amém. Temer não de ter medo, mas de ter respeito, de ter intimidade, de ter aproximação. Aqui nós apresentamos a cada um desses pedidos, Pai, que lá está relatado. Foi colocado, sim, esse pedido por pessoas que acreditam que serão respondidas. E o Amém. Senhor disse, Pai, se dois concordassem na terra, estaria ligado no céu. Então, na mesma fé, estamos crendo que o Senhor já está operando em cada um desses pedidos, Pai. Oh, Senhor Deus, aqueles que não colocaram, mas que têm essa dificuldade, está precisando de algo, Pai, que o Senhor alcance elas também. Às vezes ela não colocou porque não lembrou, às vezes não colocou porque tem vergonha, dependendo do que é. Pai, apresentamos a cada um desses pedidos em o nome do Senhor Jesus. São pessoas que não falam, Senhor Deus, porque às vezes elas ficam com vergonhas, mas nós apresentamos mesmo assim, porque o Senhor conhece ou a dificuldade de cada um, o que eles estão passando, Pai. Então alcance a cada um deles. Eu creio que o poder do Senhor, ele é soberano e o Senhor é um Deus onisciente. Então alcance, Senhor Deus, a cada uma dessas vidas, crendo já na certeza da vitória em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui nós estamos para começar essa leitura, Senhor Deus, do livro de João, uma leitura extraordinária, falando sobre o que aconteceu naquele tempo e que vai nos edificar hoje, Senhor Deus. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha estar nos dirigindo nessa leitura, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já. Se eu esqueci de alguma coisa, de alguém ou de algo, que o Senhor alcance, Pai, porque o Senhor é onisciente. Entregamos tudo em tuas mãos, já na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Espírito Santo é Amém, amém. lindo. Amém, amém. Eu tenho que ficar de olho aqui para ver se entra mais alguém. Entrou a Ah, Kátia. é. Boa noite. Buenas noches, Kátia. Vamos lá. Vou ler do 31 até ao 42. Ah, tem uma pessoa que acessou o link, estava no grupo hoje. Então, você que está ouvindo aí também pode vir para o grupo. É um prazer para a gente ter você. E está perguntando que Bíblia que nós usamos. E como eu às vezes faço a leitura, eu uso esta daqui, que é a Bíblia King James, atualizada. Então, é uma Bíblia que eu gosto para estudar. E ela tem uma linguagem mais fácil, mas ela é perto do original. Então, perguntaram, eu já escrevi lá, mas para quem está assistindo, na verdade, a versão mais nova dela é essa daqui. Essa é a capa nova, só que essa daqui já é com letra grande, e é muito legal porque ela já vem com as falas. Quando é de Deus é azul, quando é de Jesus, e quando é de Jesus, é uma fala vermelha. Então, é muito bom ler uma Bíblia já quando é assim. Então, faz muita diferença. Então, vamos lá à leitura. Jesus foi transpassado. E porque era dia de preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem com quem Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou dele sangue e água. E aquele que presenciou
disso deu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creais. 36. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprissem as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E ainda mais, e mais ainda, como diz a Escritura, em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Jesus é sepultado, 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que secretamente por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus, envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia de preparação dos judeus e considerado que o sepulcro ficava próximo. Amém. 42. Então a gente vê que aqui é o sepultamento, né, o final, depois que Jesus falou tetelestai, né, o está consumado, it's finished. Então a gente vê que começa aqui, porque ninguém tirou a vida de Jesus, Jesus entregou a sua vida. E no versículo 30, a gente vê que Jesus experimentou e exclamou, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, se Jesus não tivesse entregue o seu espírito, ele não teria morrido. Então, como ele entregou a sua vida, ninguém tinha autoridade para tirar a vida dele se ele não tivesse entregado a vida dele por nós. No estudo anterior a gente falou, né, sobre de que lado você está, de que lado você quer ficar. Essa música não saiu da minha cabeça no final de semana. Eu fiquei cantando ela, e é uma realidade, porque são dois ladrões, e a Bíblia, nada na Bíblia é por acaso, nada. Então, quando a gente vê na Bíblia, são dois ladrões. Primeiro a gente viu o Bar-Abas, né? Bar-Abas, filho do Abba. Então, Filho do pai. filho do pai, filho do pai, filho É do... muito forte essa passagem, Anjo. É muito forte, porque quando a gente pensa que o filho do pai era o condenado, ele merecia a cruz, e a cruz era dele, era do tamanho dele. Então, quando Pilatos não viu em Jesus, momento nenhum, crime. Então, quem julgou e condenou Jesus, a gente já vem falando disso desde lá de trás, foram os judeus por inveja, por não querer, eles tramaram contra a vida de Jesus, mas quem que sempre esteve no controle? Foi o que nós falamos no estudo anterior também. Eu posso focar no lado do mal, ou eu posso focar do lado de quem sempre esteve no controle. Foi Deus, foi Jesus. Tudo para que se cumprisse as Escrituras. Então, eu lendo aqui, eu vejo muito Isaías 53, porque cumpre exatamente Isaías 53, como foi a morte de Jesus. Eu vou até abrir, porque eu acho que faz o paralelo. Sim, né? Nessa parte aí. E a gente tem que falar sobre isso, porque Isaías 53, ele fecha exatamente isso. Eu vou achar aqui
Gente, eu gosto de Bíblia de papel, tá? Porque eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever, anotar. Então, eu Ô, gosto Ângela, de Bíblia de quando, papel. tira uma dúvida. Sim. Como você tem esse monte de Bíblia aí? Hum. Eu digo monte porque várias Bíblias mesmo, tá? Não É, é... aqui tá no meu colo, tem 4. Então, é, experiência minha, que eu comecei agora a rabiscar, às vezes eu procuro algo e aí eu falo, puxa, não foi essa que eu rabisquei, foi a outra. Aí eu fico, você não tem essa dificuldade? Sim, é que como eu tô com uma mais antiga, foi a primeira que eu mostrei, é a minha mais antiga, então ela tá mais rabiscada. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar para Porque você vocês rabisca tudo, né? aqui. Essa é a minha mais antiga de Isaías 53, ó. 53 e 54. Essa é mais antiga. Um papelzinho amarelo. É, cheio de papelzinho amarelo, cheio de anotaçãozinha. Ela tem um monte de réguas e marca-livros, marca-textos no meio, separando. Ela tem dois filetinhos. Essa daqui é nova, então essa daqui é só o Novo Testamento. Então eu estou começando a rabiscar A ele rabiscar. também. Só que essa é uma de mais estudo. Então essa daqui é só o Novo Testamento. Então tudo isso aqui, ó, de É estudo. baixo é comentário, é um estudo. E essa versão aqui é rara, ela não é fácil de achar. Ó, Novo Testamento, Versão o quê? restauração. Não é fácil de achar essa versão. Não é barata também, é só o Novo Testamento foi o preço da outra. Só essa daqui, só o Novo Testamento foi o preço da outra. Mas vale a pena para estudo. E eu estou lendo também em ordem cronológica pela primeira vez, então está sendo bem interessante. Só que eu gosto de ler na minha normal e acompanho com a ordem cronológica para entender, porque eu me confundo ainda com a ordem cronológica, porque é a primeira vez que eu leio na ordem cronológica. Então, aí é essa daqui. Então, eu estou sempre com elas do lado e eu fico. Para estudar, eu abro todas porque eu gosto de assim, eu vou abrindo e vou acompanhando. Então, eu acho que faz muita diferença, porque, assim, ou você faz uma leitura rápida ou você vai estudar. Quando você vai estudar, então você precisa de mais. Aí tem as do telefone, que é com Strongs, que aí a gente vai para a palavra no original. Elas se completam, né? Elas se completam, então eu acabo usando todas, era essa a pergunta aí. Então, É que eu me perco, sou só duas. E aí às vezes procuro o rabisco em uma, não tá. Aí eu falo assim, deve estar na outra. E eu já me bagunço com duas, imagina com esse monte aí que você tem. É que você está vendo aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o jeito que eu faço. Eu estou com elas todas abertas. Olha o Brunão chegando aí. Aí sim. Então, aí sim, aí a gente vai falar de contexto histórico. Mas eu quero ler aqui o 53, o Isaías 53. Boa noite, Bruno, porque ele está muito dentro desse texto, porque é tudo que Jesus passou. E aqui está muito interessante porque fala coisas que a gente vê se cumprindo. Eu vou ler o Isaías 53, são 12 versículos, eu vou ler inteiro. É curtinho. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou
todas as nossas doenças, contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que propiciou a paz caiu todo sobre ele. Deixa eu ver, tá estranho aqui. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É que a sua está diferente. Apareceu algo aqui estranho na tela. E propiciou o castigo, caiu a paz todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. E, em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, a sua vontade e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, nós vemos o cumprimento de Isaías, quando fala que tudo isso ocorreu para que se cumprisse as Escrituras. Esse é um dos textos. Tem outros, claros, mas esse é um dos textos que a gente vê realmente se cumprindo em grande, totalmente aqui na crucificação de Jesus. Até para se falar em grande escala, né? Então a gente vê aqui que no dia da preparação, como que foi, pediram a Pilatos, porque o corpo não poderia ficar. Então a gente vê que tinha o sabá, né? E o sabá, o corpo não podia ficar, porque eles não podiam fazer nada e não podiam tocar no morto, então tinha que tirar antes. E eles foram pedir, e o José de Arimateia pediu o corpo, e o mesmo Nicodemos, que foi procurar Jesus lá no João 3, à noite, para que ninguém visse, que Jesus falou para ele que o importava era nascer de novo. Ele falou, mas como que eu posso nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, de voltar para o ventre da mãe? E Jesus fala para ele que o que importa é nascer da água e nascer do Espírito, né? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é o Espírito. Então a gente vê que é o mesmo. E quando fala que Jesus foi crucificado, o Bruno vai me ajudar com isso aí. Essa voz linda aqui foi da friagem. Bom dia, Brunão. Foi da friagem que eu tomei para participar do código lá na praia, porque estava um frio. Eu falei ainda no final, estava muito frio. E a gente vê que
fala que Jesus foi crucificado contado entre os pecadores. Nós falamos no estudo passado que eram 2 ladrões do lado de Jesus, e aí fala que ele teve a sua sepultura entre os ímpios e com os ricos. José de Arimateia, ali, que era o dono do túmulo, era rico. Era um sepulcro novo. Então, Isaías foi cumprido integralmente em Jesus. Então, a gente vê que até os detalhes, até ele ser sepultado entre criminosos, entre pecadores, e aí depois fala também que ele foi sepultado entre os ricos. Isso é uma coisa que quando eu lia não me chamou atenção, mas quando a gente começa a prestar atenção em detalhes, a gente vai começando a ver por que entre os ricos? Porque quem deu o túmulo era rico. E Nicodemos já tinha preparado 37 quilos, que fala aqui que ele preparou a mirra e aloés, que No era 39? para o embalsamamento do corpo, era o cuidado com o corpo. Ele fala que são Lavar do corpo, né? lavar do corpo, é a purificação, né, do corpo. 100 libras, são 34, desculpa, não 37, 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então, isso não era barato, né? Não era uma coisa barata. Então, você vê que foram os ricos, que Ai, um que deu para lavar e o outro que deu o sepulcro. Então, era o sepulcro de rico, porque era novo, era um sepulcro perto da cidade, novo, que nunca tinha sido usado. e tinha um jardim também na frente, Tinha um viu? jardim na frente e todo essa mirra, esse aloés para a purificação do corpo, não era coisa de pobre, né, Bruno? Não, não era, não. Não é até hoje, né? Se a gente for olhar hoje aí, por exemplo, vamos pegar eu estou na Inglaterra, vamos pegar um príncipe, a morte do príncipe que morreu aí agora, o Philip, né? Para manter o corpo dele em estado perfeito de não decomposição, que é mais ou menos o que a mirra faz, as propriedades, né? E ter um cheiro agradável por mais dias, considerando a cultura local daquela época e como o corpo era enterrado, todo esse processo, mais ou menos igual aqui na Inglaterra, que demora uma semana e meia para enterrarem o corpo. O processo não é desse processo que a gente conhece no Brasil, de 24 horas, você vai lá e leva o corpo à sepultura. Não. O processo é mais ou menos igual onde eu estou. Demorou uma semana e meia para o príncipe que morreu ser enterrado. Então, o que aplicaram no corpo dele para o corpo dele aguentar, hoje aplica, né, a gente conhecido como formol, né? Mas no tempo de Jesus era a mirra, né? E é um produto super caro, super, super, super caro, né? Eu tive o desprazer de ir em um velório, não do príncipe, de uma pessoa conhecida aqui, e o dele demorou 3 semanas para o processo todo terminar, sabe? Morreu, foi para casa, não sei como é que eu esqueci o nome, casa funerária, fez o processo todo, e o dele demorou 3 semanas porque aqui só enterra depois que os papéis todos derem embaixo em tudo, né? Desde do Social Security Number até, como diz o outro, propriedades e coisas, se tiver que dividir, só enterra depois que estiver tudo pronto. Demorar 3 semanas dessa pessoa. Aí eu fiquei pensando assim, o tanto de produto que colocou naquela pessoa para manter e no freezer, né? E no tempo de Jesus, que freezer que colocava?
Era na pedra, né? Jesus foi É. enterrado era um sepulcro de pedra. Não, e sem contar que, na verdade, por exemplo, os ladrões que foram ali em Jesus não tiveram o mesmo desfecho, né? Não. Jesus era literalmente a intenção das pessoas que o mataram, né? Que levaram ele à morte, no sentido, era que ele fosse jogado ali no Vale de Rinom, um Como os lixão de outros, Jerusalém. Hã? como os outros, Como os provavelmente outros foram. foram, né? Aí não contaram que um dos doutores da lei, que era Nicodemos, né? E José de Arimateia, que também fazia parte do Sinédrio, onde tinha dinheiro, um rapaz bem-sucedido, não o sepultasse dignamente. Não sei se eu peguei, mas também naquela época estava, como eles faltava poucos dias para o sabá, e ninguém faz nada no sabá, né? Eles tinham Como pressa diz, de tirar o corpo porque ia ser o sabá e ninguém ia fazer nada, né? ninguém ia fazer nada, ninguém Não ia ia fazer nem nada, tocar tinha que nele. tirar antes. Tinha que tirar antes do. Eu não, Ângela, eu não sei se na sua Bíblia fala, mas na minha está entre parênteses que José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, tá assim, entre parênteses, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo. Não sei Não é se que no ele seu era tem. oculto, ele não era oculto. O problema é que fala nessa questão do oculto porque ele também era membro, historicamente, ele era membro do Sinédrio. Então, Uhum. ele fazia parte do grupo, digamos assim, do grupo de conselheiros do Sinédrio. E o que era o Sinédrio naquela época? Eram homens importantes, né, bem-sucedidos, que sabiam ler e escrever, a, sabiam ler e escrever, e que tinha influência na cidade. Então, aí eu fico pensando assim, como que um Jesus que também sabia ler e escrever, né, conseguiu com a sua filosofia mudar um homem desse? É, aqui fala que ainda que secretamente, a minha versão fala que ainda que secretamente ele era um discípulo de Jesus, secreto por fazer parte ah, vamos dizer assim, os doutores da lei da época, né, Bruno? Doutores, mas Conselheiros. aí eu acho que implica mais Nicodemos, que também era um membro da lei, Uhum. que literalmente era um dos doutores da lei e que também faziam parte do Sinédrio. Para ele publicamente professar que seguia Jesus, eu acho que implicava mais coisas do que José de Arimateia. Então, eu acho que quando fala secretamente a Bíblia, se refere a Nicodemos, não a José de Arimateia. Ou será que não é porque ele apareceu agora? De Arimateia. Ele fala Mas ele fala que José de Arimateia também corria o risco de ser perseguido se ele fosse declarado publicamente, vamos dizer assim, Pelos judeus. um seguidor de Jesus. Vai Mas ver que é por era isso que assim, aparece. era assim, alguma coisa que ele não revelava. Não era uma coisa clara, assim. era uma coisa. Na outra, Mas ele era amigo de Jesus, bem chegado de Era um Jesus. 007. é o que, Ângela? Um símbolo 007, ele não apareceu. Pode ser. Era um James Bond. Era Não um James, pode 007, tá? Era o James Bond. era James um Bond. James Bond. É um tipo de discípulo que só ninguém sabe, é secreto, né?
A outra secreto. minha, Deve ser um James Bond da época, né? Um agente secreto. Não, a outra, Talvez, na outra Bíblia minha, brincadeiras à parte, é sério. sim, na outra Bíblia minha, está assim, ó. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos. Então, na outra minha também fala sobre... Deve ser isso aí mesmo. Secretamente, mas Pode ser que era uma forma dele se resguardar, ou Até mesmo pela treta que deu no momento, né? A perseguição. é que eu ia falar, ou pela perseguição que estava ocorrendo ali, Ó, que era tão acirrada, né? eu vou falar uma coisa aqui que ó, talvez vocês não saibam. eu gosto da parte da cultura. Essa parte é É boa. boa. Essa que a gente não sabe é a melhor que tem. Não é isso. Fala aí, A Bruno. questão é o seguinte: todos ali, quando se referiam a Jesus, pessoas políticas, né, religiosas da época, tinham receios de expor a sua visão do que Jesus pregava. Jesus pregava simplesmente o cristianismo diferenciado, ou seja, o judaísmo de uma forma que eles nunca tinham visto. Porém, tinha muitos adeptos. Tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres, tinha pessoa da elite, tinha pessoas que não eram da elite, tinha a multidão dos pobres que o acompanhavam. Porém, o que fica muito claro para nós que deu ouvidos no sentido de fazer algo foi Nicodemos, que também era riquíssimo, né? E José de Arimateia. Quando fala discretamente, eu vou perguntar para vocês assim, algum de vocês sabem que religião a rainha Elizabeth II professa? Ou a rainha Elizabeth agora, a tia Beth, professa? Não. Uma monarca. Eu sei que ela faz parte de... Não, fica quieto. Deixa pra lá, então. Só a Não, parte... fala o que você acha. Não, melhor não. Por exemplo, Melhor não. aqui na Inglaterra, todo mundo, ela defende a Church of England, né? Church of England, blá, blá, blá. Mas pessoalmente, que tem, como diz o outro, eles até escondem o palácio em si, por causa que não fazem parte do processo, né? Da monarquia, ela é evangélica. Ela diz, segundo ela, eu professo a Jesus Cristo, e com um detalhe, tem uma capela metodista do lado da Abbey. Quem mandou construir foi ela. Aí Eu fico pensando entendi, assim, Bruno, o que você quis dizer. Eu entendi. ninguém, por exemplo, eu não sabia disso. Você está entendendo? Que Sim, faz ela é, para sentido. mim, ela sempre foi aquela figura ali, 2 de paus da igreja, entendeu? Que os bispos morrem de medo dela. Mas, assim, pelo histórico, vamos falar assim, histórico, história, geografia, né, filosofia, sociologia, o parâmetro da sociedade, o lance é que eles são, digamos assim, apoiadores da Igreja Católica, né? O reinado todo, desde lá de... Vamos tirar de 1900 e as bolinhas, 1800 as bolinhas, antes de existir 1000 na frente, os tempos antigos. Então, assim, para quem não conhece os contextos de históricos reais, né, Bruno? A pergunta que você fez, eu responderia. Eles são o quê? São partes, né, da Igreja Católica. Por quê? Porque é o que a gente aprendeu a vida toda, a gente Não, mas é o que conhece, né? aquela é ir contra a história da monarquia, falar que ela não é, Que ela não é. entendeu? É a mesma coisa de José de Arimateia. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um membro, como dizem, era uma sociedade secreta ali. Sim. E quem fazia parte era a elite, entendeu? Ou se eu dissesse nos dias de hoje, né? A Ângela até escreveu aí, quando fala sociedade secreta, era praticamente
vamos falar o pingo nos i. Eram os maçons da época. Eram os... Eu não vou falar maçom. Era a sociedade de a sociedade de Melquisedeque, ou era a linhagem de Malaquias, ou era a linhagem... O nome né? O nome que a pessoa quiser dar. Eu escrevendo tão discretamente. Não, a gente tem que abrir o jogo. Isso aí nós estamos aqui num... Que tem... mas porque, pessoal, assim, é bem delicado, por isso, né? Não, mas, por exemplo, eu falo assim, abertamente. Mas você tem conhecimento de causa, né, Bruno? Tipo, eu não conhecia essa história, entendeu? Então é gostoso a gente ouvir essas coisas que são verdadeiras, né? Mas hoje em dia, às vezes, a pessoa não está interessada na verdade, gente. A pessoa está interessada em escutar uma historinha que ludibria os ouvidos dela. Fique bonito na fita. De acordo com pesquisa, só 1% realmente é a verdade. Então, aí, tá vendo? Eu não tinha nem ido pro lado. De que lado você está? Lembra do estudo anterior? De que lado você está? De que lado você está? Eu sou da filosofia. Tá. Eu faltei domingo. Quer dizer, sábado. Você está... Eu sou da filosofia. Eu não vou te enganar, não. Então... Não vou te enganar, essa é a melhor filosofia de vida que a gente pode ter. Essa é boa. E quando a gente fala nesse sepultamento de Jesus, da riqueza, é muito paradoxo, porque Jesus, a vida toda, pregou. O que Jesus pregou? Depende de muitas coisas. Quando você faz essa pergunta aberta, aí fica com um monte de coisa. O que Jesus pregou? Verdade. Para mim, ele pregou. Não. Ele começou falando a verdade, mostrando para que ele... Não, mas Jesus, ele pregou apenas uma coisa na vida dele. As parábolas têm vários sentidos, porque ele usava no contexto judaico o judeu burrão entender. Porque judeu é assim, ó. Não gosta de ver abertamente, não. Ele pregou uma coisa apenas. Para mim, sou leiga, muito leiga. Para mim, a minha resposta é amor. Não, Jesus pregou arrependimento. Se você pegar o livro de João ou dos Evangelhos, Jesus pregando, Jesus a todo momento, ele pregou o arrependimento para as pessoas se converterem. Eis que a hora dos seus maus caminhos. Né? Ele pregou o arrependimento. Arrependa dos seus pecados. Vinde a vós todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E é interessante, pegando esse gancho que você deu aí, Bruno, aqui no 53, ele fala que ele levou o pecado de todos primeiro. Qual, Ângela? Que lugar? 53, eu voltei lá para o 53. Ele tu fala falando que é Isaías? Isaías. Nós lemos Isaías 53. Qual versículo? O propósito... deixa eu ver aqui que eu pus todos. Eu marquei todos, depois muitos. Primeiro ele fala que ele levará todo o pecado. Eu estou procurando onde que está aqui, porque tem tanto, eu rabisquei tanto aqui que... Mas aí se for o contexto de Isaías, ele está relacionado ao povo judeu. Todos se juntarão. Quando ele fala todos, ele se refere às tribos, né? Todas as tribos se juntarão a Cristo e lá então confessará que Cristo, né, morreu por meio de salvação. Mas aí quando fala muito se ajuntaram, aí dá aquela expressão que assim, o ajuntamento
foi o ato de que Jesus, né, abriu para as pessoas que também não eram judeus, né? O ato foi estendido. Aqui no 6, ele fala assim: a vé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Depois ele continua, ele fala que ele de todos os pecados. Mas o que me chama a atenção é o 11 e o 12, que ele fala de Jesus, mediante sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos, não a todos de novo, e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Depois, no final do 12, fala, portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos. Mas por que fala muitos? Não fala de todos, porque nem a linguagem de todos aí no sentido principal do contexto do livro de Isaías é para o povo judeu. A gente tem que lembrar que Isaías se refere ao povo judeu. Isaías faz a profecia. Agora eu ainda não, né? A ideia do ele sem ele saber, às vezes quando você faz aí uma pergunta para Deus, eu respondo sem saber. Ele também. Então é mais ou menos Isaías, né? Fazia pergunta e vinha na boca dele e ele escrevia, falava. Tanto é a prova disso é que ele no começo fala todos. Quem que é esses todos aí? Todos os judeus. Aí depois ele muda a fala dele de todos para muitos. Que muitos são esses? Os que creram, porque é a ideia do eficaz, foi por todos, mas nem todos. É eficaz para aquele que crê. Então, e com um detalhe, muitos deles, muitos judeus não o aceitaram. E até hoje, né, Bruno? Até hoje não aceitam. Mas né? a gente vê tudo isso aqui se cumprindo aqui, né? No que a gente está lendo da morte de Jesus, todo esse passo, né? É difícil falar. Judeu é um bicho difícil. Eu li, não sei se você conhece o ser humano em si, né? Jews for Jesus. Você conhece o Jews for Jesus, Bruno? É um site, Jews for Jesus. Jews for Jesus. É que tem o sotaque britânico aí, o meu não chega. Eu tava pensando eu tava entendendo Jews for Jesus. Eu conheci eles na Austrália, conheci esse pessoal e estive com uma pessoa desse movimento que se converteu, judeu, lendo Isaías 53. Lendo Isaías 53, porque teve os olhos abertos. Ângela, de coração, sabe? Eu não posso falar para você assim, ó, eu sou judeu, descendente. Eu não sigo a linhagem do que os meus antepassados seguiu. Nem, como diz, nem mais branco, nem mais preto, nem mais rosa. Eu tive eu tive a oportunidade de crescer vendo, né? Analisando, e eu segui meu caminho. Mas eu lembro que meu pai falava comigo. Algumas coisas eu faço, algumas coisas eu não faço. Outras coisas eu só fico calado, né? Passo como sábio. Fica a dica ali, né? Fica a dica. Pega as entrelinhas que o Bruno fala, gente. O que acontece é muito difícil você chegar e conversar com um judeu ortodoxo ou um judeu zanaim, né, que são essas duas linhagens, e expor Jesus de uma forma concisa e coerente. Primeiro, se você não souber orar a Deus em hebraico ou aramaico, você já está fora do jogo. Segundo,
de forma alguma, eles negam, como dizer, eles não negam a figura de Jesus como um profeta, Sim. tá? Eles veem Jesus como um profeta, porém, eles vão fazer uma pergunta para você assim: seria Jesus, seria Jesus mais do que o profeta? Vamos ver se vocês vão saber. Elias? Elias? Tá bom de Bíblia, hein? É o 007 aqui. Seria vocês mais que o profeta Elias? Seria Jesus mais que o profeta Elias? Uhum. Por que que eles fazem essa comparação? Porque Elias foi o maior Elias profeta para eles, né? foi o maior profeta e foi o profeta que subiu aos céus, onde também não viu a morte. Uhum. Elias não morreu. Onde que está? Onde que está na Bíblia que Elias morreu? Não tá? Onde que está na Torá que Elias morreu? Não existe. Ele foi Não existe. arrebatado aos céus. Foi o Onde que está primeiro na Bíblia que arrebatamento, Jesus né? morreu? Onde que está na Bíblia que Jesus morreu? Quando Jesus entregou o seu espírito. Onde está na Torá que Jesus morreu? Na Na Torá, Torá não tá, porque eles Na não. Torá, que não seja é o livro de Isaías, está na Torá, o Pentateuco. Tá no, Fala da morte. tá no Isaías 53. Como que Isaías tá lá, ô Bruno? 53. O mesmo texto, o mesmo texto. Nada muda. Mesmo assim, eles não... Porém, eles não veem, que não reconhecem que Jesus é ai, gente, não estou conseguindo falar. Sem ter, vocês vão Propiciação. entender. Isso aí. Prospiação. Propiciação. 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 Propi. Propiciação. Não vai sair, tá? Saiu já. Não, é propi. É que Propiciação. Agora foi propiciação. ele tá Aí, falando, pronto. ele tá falando mais difícil. Ele tá falando por R nos dois, é mais difícil. Propria. Enfim, eles não aceitam justamente por isso, porque eles não veem Jesus como propiciação. Eles não veem Jesus como o animal imáculo como dizer, eles não veem Jesus como o animal imáculo para o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não conseguem ver isso. Entendeu? Falando nisso, os judeus que aceitam isso são parte dos 144 mil que está lá no livro do Apocalipse. Caramba! Entendeu? E vão ser 144 mil. Eu conversei com um judeu e ouvi ele falando e falei assim, olha, eu aceitei, ele estudava para ser rabino, né? Ele estudava para ser rabino em Hashemá. Eu falei assim, poxa, mas como é que você largou isso para acreditar nisso? Eu falei assim, olha, aí ele contando, você sabe como é que é quando a gente entra lá, é difícil de sair, né? Mesmo que você tenha uma outra ideia, os próprios rabinos mestres tentam te ludibriar, volta para cá, continua, te dá uma sinagoga, você segue. Só que tudo mudou. Eu falei assim, mas mudou por quê? Eu falei assim, porque eu vi um senhor analfabeto chegar na minha casa, procurar quem é Samuel, sou eu, o nome dele era Samuel, que sou eu, falando a respeito, porque a mãe dele estava doente, a mãe dele, um pessoal crente, começou a visitar. O próprio pai dele, quando viu que as mulheres estavam visitando a mãe, falou assim, mas espera aí, a senhora não... Por que a senhora está vindo na minha casa? Ah, porque a sua esposa está doente, gente. Mas a senhora é de qual família? Né? Aí você, eu sou da família de Jesus. Assim, então a senhora não pode entrar na minha casa. Né? Para a senhora falar de Jesus, de Yeshua aqui, a senhora fala hebraico para orar para minha mulher? Não, a gente ora na nossa língua mesmo. Então a senhora não vai poder vir aqui mais. Só que a mulher estava tão doente que com as orações das irmãs que estavam indo lá, a mulher começou a melhorar.
mesmo ele não sabendo, o filho, esse que estava vendo as coisas, vendo as mulheres irem lá, eu só sei que no Natal, que era para a mulher não andar, tava entrevada na cama, ela falou assim, no Natal eu vou andar. Quando foi no dia 24 de dezembro, aí no Brasil, a mulher andou. E saiu, foi, né, como dizem, cumprimentou todo mundo que estava lá. Desse dia em diante, o marido da mulher começou a acreditar também em Jesus como Salvador, o que levou todas as iniquidades. Aí a mulher teve a curiosidade de pregar para ele também Isaías 53, 55. Falei assim, olha, o Yeshua que o senhor acredita como profeta, foi ele que levou nossas dores. E está escrito aqui no meu livro e na sua Torá. No seu também, né? No céu também. Né? Aí ela pegou assim, eu não falo hebraico para orar com ele, mas ele me entende, porque tanto é que entendeu que sua esposa se levantou. E o filho dele muito resistente, sabe? Muito resistente a isso, resistente. Foi até que ele se afastou da sinagoga e começou a ir nessa congregação dessas mulheres. E o filho bateu na cabeça que não, 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 até um dia um senhor semi-analfabeto, que ele nunca viu na vida, foi visitar ele lá na casa dele, no sítio onde ele morava. Chegou lá, perguntou, eu estou procurando, tá fulano de tal, 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 tal. Mas quem que é o senhor? Eu sou fulano, sou da igreja tal, eu estava orando, de repente, não sei nem por que eu estou aqui. E foi falando com o camarada. Falei assim, mas, esse o Deus que te... Não falou que ele era a pessoa que estava procurando. O Deus que te mandou aqui não sabe quem é a pessoa, só mandou você falar pelo nome. O nome o senhor pode pegar na lista de telefone e chegar e falar. Aí ele pegou assim, então eu vou falar mais do que o nome. Quem mandou eu vir aqui falou que é fulano de tal, quando pequeno fazia isso, 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 que a mãe fez isso, 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 e foi dando assim a lista completa. Deu a ficha. Aí o camarada pegou e falou assim, como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu falei assim, menino, eu não sei, eu só sei que eu estou aqui. Aí o camarada próprio falou para ele assim, eu vou falar para você quem eu sou. Eu sou o Zé das Couve, eu moro em tal lugar, eu tenho pouquíssimos recursos, mas uma coisa eu falo para você, eu ouço a quem me dá ordens. Não sei quem é, ele estava achando que era o pai do menino, mas na verdade era o menino. Era quem tinha recebido ele. E na hora que ele conta com mais detalhes, né? Quando ele falou um pequeno detalhe, assim, pequeno de coisas de família, que só o menino e o pai sabia, o homem falou assim, realmente eu tenho que curvar. E naquele dia ele pegou e se converteu, sabe? Começou também a acreditar. Aí o camarada falou assim, o filho era entendidíssimo de Bíblia, de Torá. O camarada, semi-analfabeto, do nada, foi lá e deu uma aula da Torá para ele. O Espírito Santo explica, a gente já falou do Espírito Santo nos versículos anteriores, ele é o nosso amigo, é ele que ensina, é ele que é o nosso professor, é ele que nos faz lembrar, e é ele que nos revela e forma Cristo no nosso coração. É interessante porque assim como Jesus foi formado em Maria através do Espírito Santo, Jesus é formado nos nossos corações através do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo em nós, né, Bruno? Porque Jesus nunca foi na escola profética ou escola como para estudar a Bíblia no sentido de dar um show, né, neles lá quando estava vivo. Vivo ele está até hoje, né? Mas eu falo quando estava em pessoa, no templo. Mas Jesus fala que ele discutia com eles, com quem que fosse ali um estudioso.
com 12 anos, ele discutia com os mestres da lei. Ele não era nem autorizado, né? Mas eu acho que o que ele falava era tão interessante, porque A imagina pessoa ficava... um mestre da lei ia se dirigir a uma criança, 12 anos. Então, se eles se dirigiam, é porque ele tinha muito conhecimento para balançar até os mestres da lei. E isso é interessante demais, porque isso que o Bruno está falando mostra para a gente que não é muito estudo. É claro que é uma delícia estudar. Eu amo estudar a Bíblia. Mas se a gente não tiver a revelação do Espírito Santo em nós e através de nós, por isso que Mateus 22, 29 fala: vocês erram para não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, poder é o dunamis, que é relacionado sempre ao Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E, o Bruno, falar um pouquinho do quebrar as pernas da água e do sangue que saiu, porque lá em Isaías a gente leu que ele seria transpassado. E era ritual que, para que morresse logo, se não tivesse morrido, porque tinha que morrer logo, ia lá e quebrava as pernas. Eles quebraram as pernas do primeiro, aí quebraram do outro, chegaram em Jesus. Jesus já tinha expirado, porque ele tinha entregue o seu espírito. Então, ele olhou, viu que Jesus já tinha morrido, e ele perfura, ele transpassa o lado de Jesus. Isaías já fala sobre isso. Na Isaías já... verdade, você está falando na episão do sangue, onde o soldado, o próprio soldado, sim, realmente esse era o Filho de Deus. É Ele esse? realmente era o Filho de Deus, porque ele O versículo 33, né? 33, porque ele fala que quando ele perfurou, saiu água e sangue. Porque Na verdade, assim, aí entra a coisa na anatomia humana, né? Assim, quando eles falam para quebrar os membros dos ladrões, ou seja, quando você quebra, era que sempre quebrado na altura do joelho, onde tem uma veia, tanto nos dois joelhos tem uma artéria, são duas artérias que passam. Uma vez quebrado de forma indevida, o que acontece? O seu sangue para de circular, então dá um clot, que eles falam, né? Então, o seu coração se enche e não consegue bombear e o seu sistema todo para. Fizeram isso em Jesus. Tanto se você furasse nos dois ladrões, não haveria fluxo de sangue, não haveria circulação. na verdade, eles não fizeram isso em Jesus, porque Jesus não teve seus ossos quebrados. Não, eu estou falando assim, Ah, tá. quando viu lá que, né, estou falando a respeito dos ladrões, Ah, tá. É que aí você entra falou Jesus. Jesus. Quando chega lá e vê que ele estava já morto, fala assim, então não é necessário então que faça mais nada, ele já está morto. Mas para ter certeza que ele estava morto, o que o centurião fez? Não, eu vou ter certeza que eu vou dar uma fincada na barriga dele aqui, do lado aqui, para ver o que vai acontecer. E o fluxo de sangue continuou jorrando. Jorrando, literalmente. Foi quando então o centurião fala assim, realmente ele era o que fizemos, realmente ele era o Filho de Deus. Porque não há, pelo menos eu nunca vi um médico explicar isso. Ou se puder explicar, se algum médico vê aqui o nosso vídeo, por favor, mande aí a explicação, porque eu sou curioso. A doutora, né? Só perguntar para Simone. Como que um ser morto, sangue já praticamente frio ou esfriando, consegue fazer um corte e sair, né? O que saiu. Ô, Bruno, agora eu vou perguntar uma coisa de curiosidade atual. Eu vi, isso eu não sei, é pergunta mesmo cultural, porque dizem que o monte né, a Gólgota, lá onde Jesus foi crucificado, estava em cima da onde foi achado a Arca da Aliança, e diz que o sangue escorreu
quando deu o terremoto, escorreu e atingiu a arca como propiciação, porque isso era propiciação, era o sangue em cima da arca. E diz que acharam, olha, isso eu estou falando a reportagem só que eu vi. E o sangue que acharam lá e foram fazer o teste ainda é um sangue vivo. Isso procede? Não, isso é mentira. Então tá, isso é fake. Não, isso é mentira. Primeiro, a arca. Onde que, se a gente for buscar a história da arca de Jerusalém, como é que era o nome do servo que ajudou a arca? Aquele que tocou e morreu? Que Usar. morreu? Usar. A arca, a arca foi guardada aparentemente aonde? Em Jerusalém. Jerusalém, no templo de Jesus, né? No templo que Salomão construiu e guardou a arca da aliança no templo, correto? Correto, O templo foi saqueado pelos babilônicos, não foi? correto. Desde então, alguém ouviu falar da arca? Onde que a arca está? Não, Geograficamente, onde que é o templo? Jerusalém, no domo. Né, mas geograficamente, Jerusalém falando, No domo. no domo. A distância do domo para onde Jesus foi crucificado é de quantos quilômetros? Don't know. Porque não. fala que lá de cima conseguia ver o templo, Uhum. né? Conseguia ver o templo. E se a gente for em Jerusalém hoje e for no lugar nesse monte, a gente consegue ver a Jerusalém embaixo. Aí me explica como é que a arca, se bem que a arca pode ter voado também, né? Que Jesus faz coisas de ouro. Como é que uma arca foi parar lá onde Jesus foi crucificado, debaixo da terra, mesmo se levar fazer a historiação da época, a política, a Então, geopolítica. mas quando diz que quando eles foram saqueados, eles esconderam numa caverna próxima. Mesmo se eles forem, mas a figura da arca, Uhum. nenhum ser humano. Me explica para você ver isso aí, hein? Olha só. A figura da arca é mistério. Esses são mistérios que eu talvez não vou conseguir decifrar. Mas pelos meus cálculos, pelos meus entendimentos, o que fala é o seguinte: o servo que era reto diante de Deus tocou na arca e morreu. Os saqueadores do templo, você acha que se fosse tocar na arca não ia acontecer nada com eles que eram pessoas impuras? Ia morrer. E morrer. A Mas questão é que daqui a pouco a vai arca, vir a uma questão figura é, na arca, não vai? porque se fosse o caso, seria relatado que Nabucodonosor, na primeira invasão, levou a arca. Estava lendo hoje, Daniel. Se Mas fosse, se não, fosse, tô falando na ressurreição ali. Daqui a pouco que eu falo é nos versículos para frente, nos capítulos para frente aqui, que a gente vai ver não, a porque arca, não vai? segundo, né, se a gente for escutar Um a anjo, história da arca, na cabeça e um anjo nos pés, aquela coisa ali é o seguinte: pedra. Jesus ali já era o próprio anjo, já era o próprio sacrifício, já era o próprio Deus. Você está entendendo? Aquele sangue que caiu ali no chão e foi aspergido ali, não existe outro. Foi o sangue que, quando diz o outro, o sangue que caiu ali e sentiu, a terra sentiu quem era, foi por isso que deu o terremoto. Foi por isso que a terra balançou. Esse sangue é santo e a terra, por ter abrolhos, né, já amaldiçoada por Deus, o próprio Deus, maldita é a terra, Adão, por sua causa. Isso foi Deus que falou. Aí chega lá e derrama um sangue santo, a terra treme. E aí Quem não treme? nós falamos no passado que eles coroaram Jesus com a maldição da terra, né? Espinhos, Verdade. coroa de Os espinhos. abrolhos.
Coroa de espinhos. Coroaram Jesus com maldição da terra. Por Jesus que que era o ser humano, olha só, puro na por que que o terra. ser humano, por que que o ser humano tem doenças no corpo? Maldição da terra. Maldição da terra, porque Jesus falou assim, maldita é a terra por sua causa, dela nascerão abrolhos, Os espinhos, os abrolhos. né? Que interessante, Então, aqui no comentário fala que o sangue é para redenção, para tirar os pecados, para comprar a igreja, e a água viva infundir vida, para aniquilar a morte. A morte do Senhor, no aspecto negativo, tira os nossos pecados, e no aspecto positivo, infunde-nos a vida. Logo, possui dois aspectos, o aspecto redentor e o de infundir a vida. Ele está falando aqui no comentário, ele está falando sobre isso. E aí tem todos os versículos relacionados. Você já viu alguma coisa assim? O que aí que eu para já vi você, algumas. o que para você é o sangue? Porque lá em Hebreus fala que dois testemunham a respeito, né? Porque a gente sempre precisa de duas testemunhas. E Hebreus fala que O sangue aí é a vida, água o sangue é testemunha. vida, o sangue é vida, gente, sangue é vida, né? O sangue necessita de água no seu corpo. Se você for olhar a anatomia do ser humano, o ser humano ele tem cerca de 65 a 70%, dependendo do ser humano, né? Se for o mais gordo, igual eu assim, o mais magro, mais baixo, alto, a proporção muda. Mas a maioria é de 65 a 70% de água, seu corpo é formado. E 8%, todo ser humano vai ter de sangue no corpo. Você precisa de 8% de sangue para você viver, né? Jesus era a própria vida. E Jesus tinha muito mais do que 8% de sangue. Viu? O tanto de sangue que desceu dele, vou te falar, viu? Foi o sangue acumulado da humanidade. Foi o sangue acumulado da humanidade ali. Parecendo uma fonte. Quando Jesus fala que ele é a fonte de água viva, é provado na morte de Jesus, nesse momento, onde o centurião fura ele e o sangue não para de jorrar. Não era uma hemorragia que estava acontecendo ali. Engraçado que quando vocês vão falando assim, eu vou lembrando do filme, das cenas do filme. Eu não vi esse Nessa hora filme, tem que vir. tem que ver, Bruno. Na hora que o Dizem que soldado é o fura, mais fiel, vamos dizer assim. tipo assim, é o mais próximo, né? Até tem uns camarada que fala que ele é o mais próximo. E quando você vai falando assim, na hora que ele joga a lança lá, aí jorra assim na cara do soldado, ele afasta assim e cai. Tipo assim, quando vocês vão falando, vai vindo na minha mente a cena do Alguém daqui, filme. alguém já foi na roça e já viu uma fonte nascer? Como é que é? É ali, quando o camarada furou um Jesus. É a fonte nascendo. Jorrando. Por isso Jorrando. Jesus fala, eu sou a fonte de água viva. Literalmente ali, naquele momento, se a gente for, né, fazer uma analogia quando Jesus fala, mas como Jesus vai ser fonte de água viva? Brotando o que daí? Quando furou ele, você viu que ele era a fonte de água viva, porque dali brotou água e sangue. Água e sangue. E os dois testemunham sobre ele. É muito lindo. É muito É. lindo. Assim, a gente vê que... E tudo isso por amor a nós, por amor ao plano que Deus tem nas nossas vidas. Porque a gente viu em Isaías que a gente foi plano do Senhor, foi do agrado do Senhor transpassá-lo. Aí a gente vê em Hebreus 12, 2, que fala que Jesus suportou tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. Porque ele morreu como primogênito, como unigênito, mas ele ressuscitou como primogênito de muitos. Então, ele via eu e você aí, né? Deus foi do agrado do Senhor, porque eu vejo assim,
a cruz, tudo isso como o grande tribunal de Deus. Eu sempre imagino essa situação de cruz como o juiz, o réu, o advogado de defesa e tal, mas o réu éramos nós, mas Jesus decidiu pagar no nosso lugar, e quando ele entregou o seu espírito, é como se o juiz tivesse batido o martelo. Está pago. Na verdade, o juiz bateu o martelo, como diz o outro. Satanás não esperava por isso, né? Na verdade, é o seguinte, Satanás não esperava por isso. Ele achou que ele tivesse vencido, né? Eu fico Não, imaginando a festa do inferno. na verdade é o seguinte, a briga toda, vamos falar assim, a briga toda nisso tudo aí, é por causa de Satanás desde o início. Uhum. Que viu que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e coroou o homem de honra e glória. É isso que a Bíblia fala a respeito de quando Deus criou o homem. Deus coroou o homem de honra e glória. Satanás já queria, olha para você ver, Satanás queria ser igual a Deus no sentido físico e no sentido espiritual de sentar no trono de Deus. Não é isso que a história fala para nós? Uhum. Satanás vê Deus criar o homem à sua imagem e semelhança e ainda coroa ele de honra e glória. É mesmo que dá uma bicuda no saco de Satanás. Se tiver um saco, né? Ficou com as dores feridas. Ai, O orgulho ferido aqui, né? É por isso Eu que vou ele nos mostrar, odeia. eu vou Por mostrar, isso que eu ele vou nos mostrar odeia para esse tanto, Deus. né? Eu vou mostrar esse Deus. Quem são esses sujeitos que ele criou? Onde que vai coroar um ser de barro? Fedido. De honra e glória. Ainda coloca lá no jardim que é meu. As árvores que andavam no jardim, né? Sem contar falar lá dos cedros do livro, essas coisas. Não vou entrar nessas coisas, não, o povo fica doido. Não, Então, a gente entra nos bastidores, porque eu quero saber. então já vamos caminhar para o fim já, né? Vamos lá. Eu já cheguei atrasado, mas ainda colocou. Pode ficar um pouquinho aí que eu quero saber isso. E aí, para você que está ouvindo, saiba que os bastidores que a gente faz as perguntas aqui, que às vezes a gente não faz aqui, e porque é muita feijoada às vezes, né? Então, se for para dar muito nó, não dá. Então, a gente vai estudando passo a passo. Né, Bruno? Verdade. Os bastidores, Passo a passo. os bastidores Passo aqui, a passo aqui. os bastidores aqui que é poderoso. Se você quer participar, cai para dentro. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Você clicando vai cair para o grupo do Telegram. No grupo do Telegram vai estar o convite para a sala. E aí você vai saber até quem é da onde que saiu qual que é a religião da Elizabeth. É isso, Bruno? A religião da Elizabeth é a tia Nos Beth. bastidores você vai saber quem é na real. Mas, enfim, vamos lá, finalizando, né? Bruno, o spoiler para amanhã? O spoiler para amanhã, eu não sei, porque eu cheguei atrasado. Nós estávamos no João 18, agora eu acho que está João no 18, 19 ou 20. Vai ser o 20 amanhã. Jesus não está no Então, isso aí eu não sei se é 19 ou 20, por isso que eu não falei. É 20. Jesus 20, não então está no amanhã tem João 20, meu filho. Ó, Jesus correu do sepulcro ou foi uma magia? Alguém fez uma mágica para o corpo desaparecer, né? Se você gosta de magia mágica, cai para cá. E olha, só para dar um spoiler para amanhã, Bruno, Jesus foi envolvido em faixas de linho, juntamente com as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. Então, tem uns certos faixas de linhos aí que a gente vai ter que deixar de spoiler para eles saberem por que ficou de uma certa forma, né? Você quer saber? Assiste o próximo ou vem para cá com a gente.
Vou falar Verdade. assim agora, ó. Jesus não virou múmia, ok? Essa foi boa, Não vou até está anotar lá, aqui. ele não está lá. Então, aqui essas imagens, né, que a gente vê por aí com Jesus sofredor, Jesus triste, aquela coisa, né? Né, Bruno? Olha o dedinho assim, ó. Eu nem vou comentar, não vou comentar. Vou ficar calado. Melhor não. Bastidores. Não, agora é minha vez de comentar, né? Falar, ó, não crê nessas imagens aí, não, que Jesus está morto, ele está vivo e não está triste, ele está muito feliz. Então, Verdade. venha ser feliz com Jesus, porque a alegria de Jesus é a nossa força. Então, se nós Fechou. temos força, é por causa da alegria de Jesus a alegria de Jesus em nós e através de nós. Então, isso é a nossa força. Então, se tem Amém. alegria em Jesus, eu estou alegre, então ele não está triste, ele não está naquele lugar. Então, venha crer no Cristo vivo e feliz, alegre. A alegria dele é a minha força, é a nossa força. Fechou. Fechou? Então, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Quem que vai orar? Ó Deus querido, nós te agradecemos e nós nos alegramos primeiramente em estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, saciando o nosso desejo, o nosso corpo, o nosso espírito de saber mais de ti. Amém. Porque é o único jeito, ó Pai, de entendermos a tua palavra coerentemente, estamos reunidos juntos, onde o seu Santo Espírito nos traz o discernimento para que nós possamos compreender a tua palavra e que possamos estudá-la, que possamos quebrarmos os mistérios que se encontram entre as entrelinhas, pois o entendimento de um, de outro, do outro, se fazem unidos em uma porção onde então podemos absorver a tua palavra com maior nutriente. Ó Deus querido, nós pedimos agora também novamente pelos pedidos de oração que aqui se encontram no 007, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um, a cada necessidade, a cada opressão, a cada cativeiro que se encontra nesses pedidos. Que o Senhor possa estar liberando a cura, a libertação, seja qual for o motivo, Pai, o Senhor sabe e o Senhor tem provisão para tudo ele, todos eles. Ó Deus querido, nos dá uma manhã tranquila aqui na Europa, uma noite agradável aí no Brasil, de que nós possamos descansarmos e sairmos descansados dessa manhã ou noite, ó Pai. Nós também te agradecemos por todos que estão aqui presentes e que aqueles que não puderam estar, ó Pai, que o Senhor toque nos corações e que eles venham para cá, que eles possam também saber mais de Ti no tempo certo do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, somos gratos por termos o dom de respirar, o dom de sentir o ar fresco, o dom de sentir o calor do sol. Nada desses dons, ó Pai, são nossos, mas são teus. Amém. E o Senhor é o nosso provedor maior. Sabe o que o nosso corpo e alma necessita. É nesse pensamento, ó Pai, que nós agradecemos pela tua graça conosco. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Amém, amém. Te esperamos no próximo estudo. Bye, bye. Um beijo para vocês. Bye.